Pronto, gravando. Boa noite, meninas. Oficialmente agora. Estamos na agenda 11. Hoje não espero um movimento muito grande. Sempre que eu falo isso da sorte, aparece mais alguns, né? Vamos ver se daqui a pouco aparece. Algumas, quer dizer, né? Porque alguns tem sido raro. Aliás, alguns nunca aconteceu. Aconteceu É isso que eu ia algum. perguntar. Já, É, já, já apareceu algum homem por aqui? um em 3 aulas. 3 aulas. Mas depois ele sumiu também. O pessoal acha que não vai com a minha cara, não. Bom, hoje, eu sei que não serve para vocês, mas a coordenação me pediu para que enviasse Correio Tech para os alunos que estão com porcentagem abaixo de 75 de entregas de atividades e que têm pendências entre as agendas 6 e 9 que não foram feitas ainda no período de recuperação. Eu fiz isso para o pessoal tentar recuperar, chegar o mais próximo possível dos 75%, para que eles possam fazer 2 provas, porque quem tiver abaixo disso não consegue fazer as duas, faz uma só, né? Só a primeira, e isso se tiver acima de 50. Então, não é uma boa ficar com porcentagem abaixo de 75%. Fica o recado aí para todo mundo que vai assistir o vídeo gravado depois. Se esforcem aí para conseguir. A recuperação é até segunda-feira, 11h59 da manhã, da agenda 6 até a agenda 9 e juntamente com a agenda 10, que fecha no mesmo dia. E tem a agenda 7.1 do MOOC, de gestão do tempo, que ela reabriu, e o pessoal que não fez pode entregar também até segunda-feira, 11h59, tá? Para o pessoal que está Ah, em... eu, Pode eu, falar. fiquei eu fiquei na dúvida agora. Esse curso aí, no caso, tem que fazer de novo ou é para quem não fez? Para quem não fez. Aí você, Ah, tá. para vocês que estão em dia, vocês têm a 12.1 para fazer, que Isso. é, que é do mercado de trabalho, que também é no MOOC. Essa não fecha agora, ela fecha só dia 1º de maio, se eu não me engano. Deixa eu até confirmar aqui para vocês. 12.1, 11 de maio, vai demorar, tá? Então, para quem tem coisa atrasada, não priorizem o MOOC 12.1, priorizem o 7.1, que quem não entregou, que é a gestão do tempo, e priorizem as atividades atrasadas. Debate, 4 participações para garantir a nota máxima. No caso de quem faz o período de recuperação, a nota máxima já é B. E tem também os fichários, certo? Hoje, pela primeira vez, eu vou dar uma bonificação para quem está assistindo a aula. Vão ficar, Queremos ganhar um pontinho a mais? vocês vão ficar isentas de entregar uma atividade. Vocês vão escolher. Ah, não participei do debate, mas vocês estavam aqui, Maiara e Franciele. Vão ganhar, Ô, louco, gostei. Só vi vantagens. vão, Obrigada, ga- professor. vão ganhar a participação no Ai, debate da professor, eu Agenda amo 11. fazer os fichários, mas às vezes o debate me dá uma preguicinha. E aí a gente Acredito. acaba deixando passar. Eu acho que penúltima atividade mesmo, eu acho que eu fiz só duas participações no debate, e aí eu levei só Poxa uma, vida. uma... Ah, faz Uma nota parte. menor. Mas Isso. vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão fazer uma postagem só, tá? Todo mundo que entrar aqui hoje e assistir, participar da aula, vai fazer uma única postagem no debate, só a participação de vocês, não precisa comentar de ninguém, tá? Por que que tem que ter uma, pelo menos, para ter o registro? Senão, depois vão falar, "Pô, mas como que você deu nota para elas?" E Fechou. aí, fechou? E aí a participação de vocês, uma só vai ser suficiente. E se eu der nota abaixo, vocês podem me escorraçar de xingar, tá bom? Mas Tá vai ser bom. assim, então. Eu vou começar a fazer alguma bonificação para a galera que participa aqui, senão fica injusto, né? Vocês merecem. Bom, gente, vou começar então, tá bem? Vamos lá. Só nós três. É, beleza. Quase que aula particular hoje. Gente, né? Gente, aqui no Para Começar o Assunto, ele traz. Eu dei uma lida aqui, até procurei essa selaria Sapucaia para ver se. Papucaia, para ver se ela existe, mas não existe, tá?
tinha alguns. Ah, a Juliana chegou. Boa noite, Juliana. Tinha alguns cases antigos na página do ambiente virtual que realmente existiam. E agora, pelo jeito, é tudo fictício, então não existe. Eu até fiquei curioso para saber o que fabrica a selaria, mas aí pela imagem que já dava para imaginar, mas não é só isso, bota, tudo de couro, né? Chapéu, é interessante. Não conhecia, não é muito do meu convívio esse tipo de empresa. E aí eles falam aqui do caso dessa empresa que é desorganizada, que ela está sendo ultrapassada pelos concorrentes, não possui espaços bem definidos para cada setor. Falam aqui que a empresa é uma bagunça, né? Tem matéria-prima estragada, objetos em desuso jogados, matéria-prima em excesso, móveis danificados, é um caos. Acho que é por isso que não usaram o nome real de alguma selaria, porque senão ia dar problema, né? Ia ter processo aí envolvido. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Bom, e aí ele conclui aqui que a situação da empresa é péssima e que a estrutura física vem até dificultando a limpeza diária da empresa. Então, o que acontece? Eles estão instalados num local não adequado para o tipo de produção que eles trabalham, e isso faz com que os processos fiquem bagunçados. Para ajudar, a empresa não criou, não definiu cada etapa de produção, onde os materiais vão ficar armazenados para facilitar o trâmite de produção, né? Tanto o início quanto as etapas intermediárias, quanto o final. E aí virou essa bagunça aqui. No final, aqui ele pergunta, né? Você acabou de conhecer a história do Célio, ele é proprietário de uma organização, ou melhor, uma desorganização, que não vem dando certo. Óbvio que não. Se a gente lembrar, vocês vão lembrar da análise SWOT que vocês viram lá no primeiro módulo, e lá naquela análise SWOT vocês têm, traduzindo para o português, análise fofa, né? FOFA. Nós temos. Olha, deu boa noite aqui. Boa noite, Juliana. Forças, oportunidades, esses são os lados positivos, né? Depois, fraquezas. Quem lembra o outro? E ameaças, né? Aê, muito bem. Ameaças. Esses quatro aí, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Se a gente fizer um esforço, a gente vai lembrar aqui. Forças e fraquezas, os dois Fs, são referente ao ambiente interno. Então, o ambiente interno positivo são as forças, é o que a empresa faz de muito bom. E ambiente interno fraqueza é o que a empresa peca, né? É o que ela é falha e ela precisa melhorar. E quando a gente faz análise SWOT, a gente identifica esse tipo de coisa. No caso aqui da selaria do Célio, as fraquezas foram todas jogadas aqui na tela para que a gente tivesse acesso. E ele não fala muito bem, não. Ele não fala de nenhuma força da empresa. Não fala nem que o produto tem uma qualidade maior do que o dos concorrentes. Não fala nada de crédito, só débito. E do lado externo, que é o ambiente externo, nós temos as oportunidades e ameaças, que são coisas que estão lá fora e podem nos atingir positivamente ou negativamente. Oportunidade é coisa que a gente pode usar para lucrar, e ameaças são coisas que podem tirar nosso lucro e a gente precisa se proteger. Como o concorrente, por exemplo, que aqui fala que o Célio tem vários concorrentes mais estruturados. Isso, para ele, é bem perigoso. Então, só para finalizar essa lembrança da análise FOFA ou FOFA, ou SWOT, nós temos, então, as forças e fraquezas do ambiente interno, que é o que eu consigo controlar, e oportunidade de ameaça ambiente externo, que eu tenho que me proteger ou aproveitar a oportunidade. Copa do Mundo, por exemplo, pode ser uma oportunidade para muita empresa. Eu faço silk screen, por exemplo, que são aquelas camisetas, né, personalizadas. Poxa, baita oportunidade. Vou usar verde e amarelo para tudo que é lado e vou ganhar dinheiro fazendo camiseta, né? Então, isso é uma oportunidade. Ao mesmo tempo que a guerra lá que o Trump tá aprontando lá com o Irã é uma fraqueza. Perdão, é uma ameaça. Olha eu misturando as bolas. E é uma ameaça que pode afetar vários setores. Ameaça para quem?
Ameaça para o setor de combustíveis, por exemplo, né? Ameaça para as fábricas que vendem somente carro movido a combustível fóssil. Por quê? Porque hoje a gente tem o elétrico. Então, se a pessoa pensar bem hoje em dia, diante desse cenário mundial, ela acaba migrando para o elétrico. Agora é a hora, né, de diminuir a venda de carro a combustão e aumentar a venda de carro elétrico, porque a gente está vendo que qualquer situação que aconteça com relação ao petróleo vai afetar mundialmente o comércio desse tipo de combustível. E aí tem outros tipos de ameaça, novas leis, novas tramitações que podem fazer com que algumas empresas deixem de existir. Tem um caso bem emblemático, que é aquele dos kits de primeiros socorros que eram obrigatórios andar nos carros. Teve empresa que mergulhou e falou, agora eu vou ganhar dinheiro. E montava os kits, fazia maletinha e tal. De repente a lei acabou. E aí essas empresas que ganhavam dinheiro com isso, de um dia para o outro, perderam a razão de existir, né? Então a gente não pode focar em só um produto, isso é uma fraqueza. Eu tenho que focar em uma gama de produtos onde eu tenho uma diversidade e que uma única lei não me atinja, né? Uma única mudança na legislação não me atinja, principalmente se eu trabalho nessas áreas que com itens relacionados a leis. É... Bom, aqui ele faz uma pergunta: o que que a gente mudaria na organização física da empresa do Célio? Quando a gente faz análise SWOT ou FOFA, o resultado dela é justamente a gente começar a propor alternativas para melhorar as fraquezas, certo? Obviamente que vai ter lá, destacando quais são nossas forças, mas a gente tem que manter. Quais são as oportunidades que o mercado te dá, você tem que aproveitar. Quais são as ameaças, você tem que se proteger. Mas tem as fraquezas, que são as coisas que primeiro precisam ser mudadas, porque é ambiente interno e a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Nesse caso aqui é justamente essa questão do layout. Então precisaria ali analisar, montar um sistema produtivo eficiente e eliminar todo esse tipo de problema de bagunça e desorganização que foi apresentado aqui no case, tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá, gente? Bom, vou pro mergulhando no tema, então. Para quem não lembra como é uma análise SWOT, vou colocar imagens aqui. Ela tem essa carinha aqui, né? Olha lá. Fatores positivos: força, ambiente interno; oportunidades, ambiente externo. Fatores negativos: fraquezas, ambiente interno; e ameaças, ambiente externo. E aqui dentro a gente preenche com os dados correspondentes a cada uma das letras aí que formam o nome da matriz. Para que serve isso? Para a gente analisar o cenário atual e propor mudanças ou estratégias para a gente conseguir alavancar nossa empresa, certo? Aqui tem um exemplo, ó. Olha lá. Aqui fala de espaço limitado, é uma fraqueza. Olha lá, no caso do Célio era uma fraqueza. Tecnologia obsoleta, fala lá também que as máquinas dele são antigas. Opa. Então tem muita coisa aqui que se encaixa ali no caso da agenda, que é apresentado na agenda. Eu vou colar ela aqui também para a gente, certo? Para quem entrou depois, gente, Juliana e Valéria, se vocês ainda não fizeram, a de bonificação para quem está participando da aula agora, o debate, vocês vão ter somente uma participação e não precisa interagir com os colegas, você já ganhará um ponto por ter participado da aula aqui, tá bom? Bom, seguir aqui. Estava explicando para as meninas que alguma vantagem vocês têm que ter, que vocês estão sempre aqui e não é justo isso. A Valéria participa 8 vezes, 9, 14. É a que mais participa em todas. Ela falou, oba, ela gostou. Então vocês vão só pôr a opinião de vocês, vaza e não precisa fazer mais, tá bom? Bonificação aí para quem está aí na aula. Não conta para ninguém por enquanto. Depois eu quero que eles descubram sozinhos. Eu sei, vocês estão sempre presentes. A galera que está aqui, gente, eu não tenho o que falar, não, mas teve gente que eu não sei nem quem é até hoje. Tem gente que nem me responde, nem no WhatsApp, quando eu chamo.
Bom, vamos seguir então. A Valéria quase sempre está presente mesmo. Acho que se ela faltou em uma, duas, acho que foi muito. Eu já entendo quando não dá, né, gente? Tem dia que não dá mesmo. A Rosena, por exemplo, ela está fazendo um bico de sexta-feira. Ela participou de todas, agora ela não está conseguindo, né? Olha lá, a Valéria faltou uma vez só. Olha isso. Bom, vamos pro mergulhando no tema, então. Aí ele pergunta aqui se a gente conseguiria resolver o problema do Célio se caso ele fizesse algumas perguntas, né? Então ele fala aqui, imagine que você tenha conhecido o Célio e que ele tenha resolvido contratar os nossos serviços, vamos falar da gente, para melhorar a produção dele. Então ele contratou uma consultoria. Que local escolher? Tem que ser um local que comporte as máquinas, o estoque, tudo que tem dentro da empresa. Se for um espaço pequeno, obviamente que vai começar a empilhar, vai virar uma bagunça, e não é esse o objetivo. Indústria não dá para ser assim. Tem que ser um negócio feito de acordo para que você tenha uma fluidez de processo, uma fluidez de produção. Aí ele pergunta como arrumar as máquinas dos operários no espaço. Essa questão de arrumar a máquina operária, gente, a gente até já falou sobre isso, layout, né? E eu citei o filme do McDonald's. Perguntei se vocês tinham assistido, Fome de Poder. Fome de Poder, cena da quadra. Tem no YouTube fácil para assistir essa cena da quadra, mas olha aqui, ó. Eu até mostrei já isso para vocês. Eles desenharam aqui uma loja do Mac, lógico que naquela época que eles iniciaram, e aqui eles simularam os processos para ver se funcionava. E aí eles detectaram aqui, por exemplo, ó, duas pessoas trombando, né, durante a atividade. Não funcionou. O que que eles fizeram? Foram apagando, apagando. Olha o jeito que ficou, né? Cheio de marca lá, várias alterações que eles fizeram para que o processo funcionasse. É isso que precisa ser feito, tá? Então, isso aqui é engenharia de layout, engenharia de espaço, e eu vou conseguir fazer da melhor forma para que a minha produção seja fluida, tá? Bom, como controlar a produção? Essa questão de controlar, quando eu tenho as etapas bem definidas, fica fácil, porque eu vou entender a cada fim de ciclo, a cada fim de etapa, o quanto eu consigo produzir. E isso tem que ser balanceado, falamos disso na aula passada. Não pode ser descalibrado. Então, por exemplo, eu consigo fazer, em uma hora, eu consigo fazer 50 peças do nível 1 de produção, que é a primeira parte da montagem. O nível 2, eu não consigo fazer 50, consigo fazer 25, porque ele é mais detalhado. Então, o que que eu faço? Coloco duas pessoas. No primeiro eu tenho uma pessoa, faz 50. No segundo, se eu consigo fazer a metade em uma hora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar duas pessoas. Para quê? Para dar conta de passar aqueles 50 para a terceira etapa, né? E assim vai. Se eu tendo um processo balanceado, eu sempre vou conseguir deixar a produção equilibrada, não vai acumular em nenhuma das etapas. E nem faltar, porque se faltar para a próxima é horrível também. Eu tenho que abastecer as próximas etapas. E isso não pode acontecer, de faltar material, tá? E vou falar para vocês, acontece, tá? Obviamente que fábricas gigantescas, multinacionais ou empresas que produzem em grande quantidade, dificilmente isso é, perdura. Eles vão perceber e vão melhorar o processo, é o tal da melhoria contínua, eles vão descobrir que aquilo ali não pode ficar daquele jeito, né? E aí os processos vão sendo aprimorados e, obviamente, chega uma hora que dá tudo certo, dá bom. Bom, essas questões, então, gente, estão relacionadas à administração da produção e operações. A gente já falou sobre isso lá na Agenda 9. Eles abreviaram aqui, chamam de APO, tá? Então, com certeza isso cai na prova, mas eles provavelmente vão colocar o termo completo, terminologia, administração da produção e operações. Seria administrar o processo de transformação de matéria-prima em produto, um produto novo. É essa administração. Isso envolve a entrada de estoque, envolve o processo, envolve a saída do produto novo. Input, que é a matéria-prima, output é a saída do produto acabado. Bom, aqui ele fala, então, a definição de administração da produção é o nome que se dá à administração do sistema produtivo,
que transforma insumos, ou seja, materiais, mão de obra, máquinas, prédio, tecnologia, recurso financeiro. Se a gente pensar aqui, seria infraestrutura, né? Materiais, recursos, obviamente, materiais, realmente, recursos humanos, que é o trabalho de mão de obra, recursos tecnológicos e de produção, são as máquinas. Ele retoma aqui tecnologia e, obviamente, dinheiro para fazer tudo isso girar e funcionar, porque máquina quebra, dá manutenção, prédio estraga, tem que manter em ordem, tecnologia lança nova, eu tenho que adquirir, mão de obra, dependendo se eu vou aumentar minha produção, eu preciso manter um quadro eficiente. Se tem peças que não funcionam, eu preciso substituir. E se tem, ou posso investir em treinamento, então preciso fazer com que essas peças se aprimorem também, essas pessoas, né? E aí eu preciso investir nessa galera aqui. E recurso material não pode faltar. Então, se eu preciso de estoque, por exemplo, eu não trabalho no just in time, que eu só vou começar a pedir o material quando cai o pedido, eu vou ter que sempre ter estoque chegando para eu produzir e mandar para o mercado, tá? Eu falei de produção puxada e empurrada um pouquinho na aula passada. Produção puxada é quando eu espero o pedido para começar a trabalhar, é o sob encomenda. Produção empurrada, puxada, então quer dizer que ela é puxada por um pedido. Vou começar a trabalhar, eu vou puxar a produção a partir do momento que eu receber uma ordem de compra. Já no caso da empurrada, eu vou fabricar, fazer estoque e jogar para distribuição. E vai ficar nos mercados, ou se qualquer pedido cair, eu já tenho para atender imediato. Tá? Bom, vamos lá. Aí fala da evolução desse processo, né? Administração da produção e operações, que é a realidade da competição global. Então, quanto mais concorrência, gente, mais evoluído a gente tem que ser na produção. E as indústrias sabem disso. Não dá para trabalhar com uma máquina com 40 anos de uso, sendo que o meu concorrente tem uma máquina que trabalha 20 vezes mais rápido, que é do ano 2026. Eu vou ter que trocar também. Por quê? Porque o meu processo vai se tornar caro, isso vai afetar o preço do meu produto, eu não vou vender. Fora a qualidade. Se a máquina de 2026, obviamente, é superior em tecnologia e vai trazer um produto de maior qualidade do que uma máquina de 40 anos. Tá? Bom, desafios da qualidade dos produtos e serviços. Então, essa questão da qualidade, o mercado está cada vez mais exigente e não tem espaço mais para qualquer produto ou produto meia boca. Tem que ser coisa boa. Foco no cliente e custos do mercado, entender o que o cliente precisa. Então, é importante ter um saque, um controle de qualidade para saber o que eu estou errando, se está chegando o produto errado lá no final. E custo de mercado, entender quais são os preços que meus concorrentes utilizam, o quanto eu posso cobrar por determinado produto, e se eu não conseguir, quer dizer que eu estou sendo ineficiente, porque se meu concorrente consegue, eu tenho que conseguir também. Ah, o que que tem que comprar? A máquina? Tem que treinar as pessoas? Tem que melhorar a matéria-prima? Não sei, você vai ter que estudar e buscar alternativas para se tornar competitivo novamente. Vou dar um exemplo para vocês, gente. A gente compra um snack para os nossos pets aqui, para os nossos cachorrinhos, e eles adoram. Por duas vezes já, em períodos distintos, uma lá em janeiro e uma agora, a gente comprou e o produto vem embolorado e tem 4 meses para vencer ainda. Alguma coisa acontece de errado. Na primeira vez, a gente contatou a fábrica nem pediu de volta, só pediu fotos e mandou um kit diferente de itens maior do que o que a gente tinha comprado para para se redimir. Na segunda vez agora, como a gente tinha acabado de comprar na loja, a gente foi na própria loja e trocou. Se a loja não comunica a fábrica, eles não ficam nem sabendo do problema. Eu acredito que eles comuniquem porque eles vão querer ressarcimento. E quando a gente entrou em contato em janeiro, eles tiveram um registro de uma ocorrência que precisava ser tratada. E não deve ter sido só a gente. Então, o lote todo provavelmente estava comprometido. Isso é foco no cliente. Eu utilizar essa informação a favor de melhorar e de não acontecer mais. Então,
É isso que precisa ser feito, e tem fábrica, tem indústrias que não fazem isso, precisa ser feito, tá? É a mesma coisa de restaurante, por exemplo. Ah, eu tenho uma franquia do Subway, recebo um monte de reclamação, não faço nada, eu vou acabar com a moral do Subway na minha unidade, ali na minha loja. Então, preciso trabalhar de acordo com o que a franqueadora solicita, né? E a franqueada tem que seguir essas regras. Bom, rápida expansão da tecnologia de produção avançada. Gente, com essa entrada do IA, da inteligência artificial, nos sistemas produtivos, os sistemas produtivos podem ser inteligentes hoje em dia, eles podem entender onde ele erra e propor solução e fazer com que esses ajustes sejam adaptados. Então, essa tecnologia, essa mudança frenética tecnológica faz com que os processos toda vez sejam revistos. Então, é muito rápido hoje em dia para um equipamento se tornar um equipamento caro, que não tem eficiência. Vou ter que trocar por outro. Então, é complexo. Hoje em dia, para quem tem indústria, é muito complexo você conseguir acompanhar esse ritmo de mudanças, tá? E depois, questões relacionadas à sustentabilidade e de responsabilidade social. E de sustentabilidade e de responsabilidade social. Então, a empresa ser empresa cidadã, a empresa que está sempre do lado das pessoas, não só de quem trabalha lá, mas das pessoas que estão próximas da região, fazendo programas por exemplo, a Natura aqui na região de Cajamar, ela faz treinamento das mulheres que estão desempregadas para trabalhar com sabonete, fazer aqueles sabonetes decorados, né? Artesanato em sabonete. Super legal, isso é responsabilidade social. E a questão da sustentabilidade, obviamente, tudo que você extrair da natureza, tudo que você prejudicar, você repor, ou até repor além do que você utiliza, né? Então, tudo isso hoje em dia torna essa administração da produção e operações uma coisa muito complexa e que precisa de atenção total dos gestores. Por isso que a gente estuda isso em administração, porque quem vai definir essas coisas são as pessoas que trabalham na área administrativa, tá? Pode ser que, obviamente, a gente não participe de todos esses processos, mas de algum deles a gente vai sempre ter contato, né? Aqui ele mostra a evolução da administração da produção e operações, e vai falando da Revolução Industrial, depois vem a administração científica, depois vem o status da pesquisa operacional, né? Essa evolução faz com que a gente tenha hoje o mais próximo da realidade, que é a gente estar sempre acompanhando em busca daquela tal da melhoria contínua que eu falei para vocês. E na área de serviços também houve uma revolução e a gente tem um desenvolvimento muito grande na área de prestação de serviços, apesar de que eu particularmente acho que a qualidade de mão de obra de prestação de serviços tem caído muito, porque ninguém mais quer trabalhar no operacional. Todo mundo quer trabalhar na cadeira no computador. Ninguém mais quer pôr a mão na massa. Aí está faltando mão de obra qualificada e as pessoas que estão nisso, muitas é por falta de opção e quando aparece qualquer coisa, cai fora, né? São raras as pessoas que trabalham bem hoje. Por exemplo, pedreiro, uma profissão que está em extinção, né? Mesmo, professor. Não é verdade? Aham. Está acabando e vai ser cada vez mais difícil. Se eu perguntar na nossa turma, imagine que tivessem todos aqui os 57 e eu perguntasse quem aqui quer ser pedreiro, ninguém ia falar. Eu duvido que alguém falaria. E não é discriminando, gente, é porque ninguém mais quer pegar no pesado, porque a gente entendeu que estudando a gente consegue ter acesso a áreas que remuneram tão bem quanto, sem tanto esforço físico. E obviamente que a gente vai preferir, não tem como não preferir. Raras exceções, aí para quem sobra essas profissões? Para quem não estuda. E aí esse pessoal vai para essas áreas por falta de estudo. Alguns dão sorte e acabam caindo numa construtora, alguma coisa do tipo, e acabam conseguindo, através da construtora, remuneração para estudar. E quando estudam, também vão crescendo e, obviamente, vão se tornar engenheiros e possivelmente vão cair fora também dessa profissão. Então, é um ciclo complexo hoje na área de prestação de serviço
principalmente quando relacionado a serviço pesado. Tá? É, Bom, então essa administração da produção, ela vem evoluindo e enfrentando esses desafios de cada nova era. A nossa nova era hoje é uma era muito tecnológica e com déficit de mão de obra em algumas situações e cada vez mais exigente, porque o consumidor tem se tornado a peça-chave de puxar todo esse processo. Bom, então o que que é a administração da produção e operações? É uma interessante combinação de práticas consagradas do passado e da busca de novas maneiras de gerenciar sistemas de produção. Então, se a gente falar que, toyotismo, é legal a gente falar sobre esse termo. Volvismo, não sei se vocês já ouviram falar. Toyotismo é relacionado à fábrica da Toyota, Volvismo é relacionado à fábrica da Volvo. Né? Se a gente colocar aqui no Google Volvismo, olha lá, é um modelo de produção industrial flexível e humanizado, desenvolvido na Suécia, que é o país de origem da Volvo, da Scania, né? Nas décadas de 60 e 70, focado na qualificação do trabalhador, autonomia de equipes, sem linha de montagem rígida e alta tecnologia. Acredito eu que muita gente nem ouviu falar de volvismo nunca na vida, né? A gente ouve falar muito, Não. olha lá, tá vendo? A gente ouve falar muito do toyotismo, que é a referência. Mas vocês acham que a Volvo é uma marca qualificada ou não? A Volvo existe ainda? Opa! Se a gente colocar Primeiramente. aqui qual é o carro mais seguro do mundo, vai ser Volvo. Então, a Volvo hoje ela criou uma plataforma de venda onde o diferencial dela é segurança. Não sei se vocês já viram, às vezes aparece no Instagram uma coisa, mostra os carros enfrentando desafios, simuladores, né? Aí mostra um Fiat Uno indo e pulando uma rampa, por exemplo. Ele vai, pula e desmonta. Aí vai um Gol, vai pular e vai desmontar, e vai melhorando, né? Vai carros mais caros. E aí vai, Uhum. mas todos destroem. Quando o Volvo pula, ele fica inteiro. E aí é justamente essa questão que a Volvo, ela é muito forte em caminhão, Mayara. Mas hoje em dia, se a gente colocar aqui, ó, Volvo, como, a hora que vai aparecer primeiro, caminhão. Mas olha os carros, Tá. tá? Você Lembrei. Você falou lembrou, da né? Scania e eu lembrei Scania é marca de caminhão também, né? Isso, exatamente. E a Volvo é fortíssima em carros hoje. Esses são carros caros, carros com alta tecnologia e segurança acima de tudo. Então, é uma referência no modelo de gestão e o Volvismo é uma coisa a ser estudada, principalmente por quem trabalha com produtos relacionados à tecnologia, tá? Deixa eu ver se eu encontro o site aqui, ó. Configure seu novo Volvo. Bem, olha o site, né? Site brasileiro. Olha lá os carros, os precinhos, né? 849 mil, 329, 679 mil. Não é uma coisa assim muito barata, né? É uma coisa que dificilmente um professor vai conseguir ter. É, Espero que vocês consigam, né? Não escolham a profissão de professor, senão vocês não vão conseguir, não. Então, hoje, a Volvo é forte também no mercado de veículos automotores. Aqui, claro, tudo é SUV, né? E tem um crossover só. Então, ela mudou muito ao longo do tempo. Mas ela tem o elétrico, já tem o elétrico, né? E tem o híbrido também, que é o que vai reaproveitar. Enquanto o carro está andando e girando a roda, ele gera energia para reabastecer o motor. São carros de alto padrão, vamos dizer assim. E quando a gente fala do Volvismo, então a gente está falando de uma fábrica super bem estruturada e que usa esse sistema, como ele fala ali, que já é antigo, porém foi modernizando e hoje ele serve como modelo realmente para outras que estão surgindo, né? Mas a diferença deles é isso aqui, a automação humanizada, que no Toyotismo a gente não tem muito. Então a indústria sueca, ela se torna forte aqui só para mostrar a Scania para quem não lembra, gente. Aqui, primeira coisa que vai aparecer, obviamente, é caminhão,
né? E a Scania, diferente dela, não tem no Brasil veículo automotor de passeio, certo? Bom, duas empresas suecas. A gente vai falar um pouco da Suécia, né? E olha aí, os carros são tops. Nem fale, Juliana. Eu nunca entrei em um, eu já vi na loja, fiquei babando. Bom, e o toyotismo é referência desde sempre, escola japonesa. A Toyota, para ter o primeiro recall, que é aquele problema em um grande lote, né? Foi acontecer aqui no Brasil. Então, o primeiro recall dela foi no Brasil por conta de airbag, uma fábrica em Jundiaí, né? É, então, a Toyota, se a gente vou colocar aqui Toyotismo, ele vai falar. O Fordismo a gente já viu, de Henry Ford, que é a primeira escola, que era produzir em lote, mas o Toyotismo é muito mais tecnológico, e olha lá o que ele vai falar, e a característica dela principal é de sistema de produção flexível e enxuto, e eles trabalham com just-in-time, que é não ter estoque, eu vou produzir quando tiver demanda, né? Então, eu não vou fazer estoque de matéria-prima, eu vou comprar matéria-prima quando eu precisar produzir. É bem interessante o sistema que a Toyota montou para a produção. E aí tem as características principais aqui, Kanban, que é um sistema de quadro de controle de produção, que vai enxergar aquele balanceamento produtivo que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem aqui, é interessante, se a gente for estudar a fundo Toyotismo versus Fordismo, você vai falar, nossa, Toyotismo dá um banho, né? Dá um banho. Hoje em dia, então, muito mais, né? O... Mas tem coisas do Fordismo que são usadas pela Toyota até hoje. Então não é tudo que a Toyota reinventou, né? Bom, voltar aqui, senão a gente foge muito do tema. Mas só para a gente entender, então, que a tecnologia está presente nessas fábricas hoje em dia e fazem com que elas sejam diferenciais. E aí você consegue agregar valor ao produto. Vocês viram o valor do Volvo lá, 849 mil. É muito dinheiro para um carro, né? Bom, mas não compara, né? Pegar, vamos comparar o Kwid, que é o veículo, um dos veículos mais baratos do Brasil hoje, que eu acho caríssimo também, e o Volvo de 849 mil. É um abismo. Qualidade de material, segurança, tudo, tudo. Eficiência e assim vai. Bom, tecnologia, então, gente, ela está presente na Volvo, ela está presente na Toyota, obviamente, nas montadoras automotivas, nas indústrias de refrigerante, nas indústrias de extrato de tomate, nas indústrias de tênis, de roupa e assim vai. Então, sob o ponto de vista econômico, é o conjunto de conhecimentos e informações de diferentes origens e tipos, organizados e aplicados na produção de bens e serviços. Então, tudo que eu puder aprimorar e melhorar é tecnologia. Para alguns autores, a tecnologia é o conhecimento científico transformado em técnica. Então, eu vou conhecer e vou aplicar. Essa aplicação transformando em técnica é o que alguns autores entendem como tecnologia, certo? E assim eu produzo novos conhecimentos científicos, ou seja, novas ciências. O volvismo é uma ciência lá de 1960, 70. O toyotismo, na época da Segunda Guerra Mundial. E o que a gente precisa entender? Que esses processos foram criados e estão sendo aprimorados ao longo do tempo. Eles não pararam, né? A Toyota continua aprimorando, a Volvo também, assim como a Ford. A Ford não usa mais o sistema de produção lá de 1900 e bola, né? Obviamente que ela melhorou todo esse processo. Ford não está mais no Brasil, vocês sabem disso, né, gente? Ela vazou. O que ela achou? Não compensa ficar nesse país. Não dá lucro e tem muita concorrência. E o governo não apoia, e não sei o quê, e não sei o quê. Foi embora para a Argentina. Hoje, os carros que a gente vê da Ford aqui, que são picapes, são fabricados na Argentina e importados para o Brasil. A Ford mantém estoque de peça porque ela é obrigada. Dos veículos que ela vendeu, Ford Ka, Ford Focus, tem muito carro que foi vendido e ela precisa manter essas peças em estoque durante um tempo, durante 20 anos, para atender a reposição, porque carro não é uma coisa que você compra e vai jogar fora depois de 2 anos. Tá? Muito tempo isso, professor? Oi? Tem muito tempo isso que a Ford fez de Que a sair Ford do foi Brasil? embora? Quer ver? Eu não me lembro o ano exato, mas já deve ter uns 5 a 7 anos. Ford Nossa, saiu bastante do, tempo. Ford saiu do Brasil quando? Vamos ver aqui.
2021, 5 anos. A decisão resultou no fechamento de suas fábricas na Bahia, em Taubaté e no Ceará, encerrando mais de 100 anos de fabricação local para focar na importação de veículos. Foi embora. Então, já era. Motivos. A empresa citou a pandemia, alta capacidade ociosa e anos de perdas financeiras significativas. Ela não tinha lucro, né? Ela justificou com isso. E hoje em dia é tudo trazido da Argentina. É uma pena, é uma perda para o Brasil, né? Mas o mercado automotivo está mudando radicalmente. Hoje em dia a gente tem carro que a gente olha e a gente não sabe nem que marca é. Você fala assim, meu Deus, que carro que é esse? Eu nunca tinha visto antes. Por quê? Porque os elétricos estão vindo, os chineses estão vindo, e a gente nem entende mais o que é um carro elétrico, o que é um carro a combustão. A gente olha e fala, meu Deus, que raio de carro é esse? Que carro esquisito, nem parece um carro, né? Tem esse tipo de comentário. Você viu, tá Ford Brasil ali, né? Mas já era, tem mais. Para quem tem Ford, é bom saber disso, né? Você tem Ford, Fran? Não. Ah, Mas é justamente por isso que eu perguntei, porque esses dias eu tinha visto, né, um carro da Ford e aí eu falei assim, ai, quando eu vou ter um desse? Mas agora é, faz sentido, é, porque eu não dá vejo para mais. dá para repensar. É o Fiesta, o Ka, o Focus, foram carros muito vendidos, né? Mas hoje em dia dá uma Sim, preocupação, né? Mas olha aqui como mudou até os estilos dos carros, né? SUV, picape de médio porte, picape de grande porte. É isso que eles estão focando hoje em dia. Tem os elétricos, que é o Mustang, né? Então, subiu, vamos dizer assim, subiu de categoria também. É, não é carro popular, não vai ser difícil você ter acesso a um carro desse facilmente. É carro caro mesmo, é carro para empresário, né? Vou ficar na saudade de ter um Ford. Agora se tornou quase impossível, né? Você pagar 250 mil numa picape, tem que ter muito dinheiro, né? Bom, então a tecnologia vai fazer com que haja essas mudanças e não muda só a produção, gente, muda o produto também, a qualidade do produto fica muito melhor, né? É, olha aqui, as máquinas de hoje são bem melhores que as de antigamente. Então tá o operário lá fazendo um chapéu e obviamente que essa máquina vai dar muito mais proteção para ele produzir, a mais moderna, e vai também fazer com que ele consiga produzir mais rápido e com melhor qualidade. Então, o acabamento de costura vai ser impecável, coisas que antigamente eram impossíveis porque a tecnologia existente não permitia, tá? Então, o que que essa tecnologia faz? Ela tem dimensões físicas e abstratas. A física traduz em máquinas e equipamentos essa tecnologia toda para melhorar o sistema produtivo. E a dimensão abstrata se trata ao saber fazer. É o conhecimento, ou seja, conhecimento científico aplicado nos processos de trabalho, os métodos, rotinas e procedimentos. Então, a tecnologia não é só no maquinário, é tecnologia também de como sequenciar um processo produtivo para que ele se torne mais eficiente. Tá? Bom, com relação ao maior ou menor uso que se faz da tecnologia, o que que vai acontecer, gente? A operação pode ser de dois tipos: intensiva em tecnologia, ou seja, baseia-se principalmente em máquinas e utiliza largamente a mecanização e a automação. Exemplo, Coca-Cola. Produção da Coca-Cola é totalmente automatizada. Tá? Ambev, totalmente automatizada. O que que não é automatizado? O pessoal que vai programar as máquinas para começar a produzir. Só isso, né? E aí a infraestrutura, manutenção dos equipamentos, vamos dizer assim, o backstage, né? A parte que ninguém vai enxergar, que fica por trás da fábrica, da parte bonita da fábrica, que é a galera que põe a mão na massa, que vai fazer os equipamentos trabalharem e que vai cuidar de matéria-prima, de logística, de armazenagem. Essa galera, aí não dá para pôr máquina, aí vai ter que ser pessoa mesmo, tá? Bom, então são máquinas totalmente, são máquinas que produzem, vamos dizer assim, né? E tem a tecnologia intensiva mão de obra, que vai ter principalmente o trabalho manual e físico de operários, como por exemplo a construção civil. Só que não é a mesma construção civil que se fazia em 1940. É uma construção civil muito mais tecnológica, que vai juntar
a mão de obra que mudou bastante, que vai precisar conhecer esses equipamentos novos, com essa mecanização do processo. Então, hoje em dia, para levantar um prédio, nós temos tecnologia dos pré-moldados. Eles fazem em 6 meses, eles conseguem levantar um edifício de 15 andares, né? Isso era possível antigamente? Não, porque eu começo de baixo, até chegar no 15º, eu ia levantando bloco, 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 um em cima do outro, colocando, passando cimento. Era muito mais trabalhoso, né? Bom, o que é mecanização e automação, então? Mecanização é a substituição do trabalho braçal por máquinas e equipamentos. Aqui, ó. Fábrica, processo produtivo Coca-Cola. Vamos ver se a gente consegue ver. Processo produtivo Coca. Imagens. Aqui, ó. A gente pega toda essa parte aqui, ó. Tem alguma pessoa? Nada. Esteira automática, né? Todo o processo sendo utilizado, sendo controlado por maquinário e equipamento e inteligência, né? Inteligência robótica. Então, dificilmente você vai ter um operador. Aqui tem uma operadora, né? O que ela está fazendo? Ela está fazendo um controle visual ali. E é para a linha de produção, ó. Então são pouquíssima gente e muita máquina. Muita máquina. Isso é o mais perto do normal hoje em dia. Olha lá, braço robótico preparando fardos para ir para a logística. Olha, as caixinhas, né? As garrafas vão ser encaixadas ali e vão seguir. Não tem pessoa, gente. Não tem. É cada vez mais normal isso acontecer, tá? Olha aqui, a gente pega uma foto de cima. Cadê? Não tem gente. Como é que pode? Olha essa aqui. Zero. Zero pessoas. Então as pessoas já startaram os processos e não precisam, faz tudo sozinho ali, só preciso controlar se está tudo acontecendo. Se der problema, as máquinas apitam, param, e aí eu preciso de pessoas para retomar o processo, né? Olha lá, aqui que eu falei, olha, ele está parametrizando a máquina de rotulagem. A partir do momento que ele fizer isso, ele pula fora e a máquina vai sozinha. Então é só dar as etapas iniciais, os ajustes e falar que tamanho de garrafa estou produzindo e quantidade, e ele vai fazer tudo sozinho, tá? Bom, então isso é mecanização e a automação é a substituição do trabalho mental do homem pelo trabalho da máquina ou do computador. As máquinas passam a fazer o trabalho mental, como por exemplo, selecionar peças, controlar procedimentos. Vou dar um exemplo. As Coca-Colas estão sendo enchidas aqui, né? Cadê? Aqui. Se essa esteira for. Essa aqui é antiga, viu, gente? O rótulo é antigo. Ó. Essa aqui, por exemplo. Ó. Se eu perceber, antes dessas garrafinhas chegarem aqui, que alguma delas está leve, a esteira tem balança. Ela expurga, ela joga fora, ela tira. Não vai envasar, não vai seguir, embalar nenhuma garrafa com líquido a menos. É automático. Então não é nem inspeção visual mais. As próprias máquinas fazem isso. Então é um processo de automação junto a um processo de tecnologia. Certo? Bom, localização industrial. Esse nome. Tem alguma pergunta até aí, gente? Tá tranquilo. Tô explicando bem. Tá explicando bem, professor. Tá ótimo. Então tá bom. Localização industrial. Ah, só para falar, eu já fui na fábrica da Coca-Cola algumas vezes, tá? Já fui na fábrica da Ambev. A empresa que eu trabalho fornece para essas indústrias. E a tecnologia produtiva é absurda. É realmente uma coisa de assustar. Você fala assim, meu Deus, faz tudo sozinho. As garrafas retornáveis, por exemplo, que são lavadas, né, com soda cáustica e tal, não tem contato manual. E é tudo por laser. E se tiver sujeira dentro da garrafa, ela também vai embora. Ela não passa no processo. Tem um laser que vai checar ela de cabo a rabo. E se tiver uma mancha de tinta dentro da garrafa, por exemplo, que não vai sair, não vai entrar Coca-Cola ali, não. Ela vai jogar aquela garrafa fora. Automático. Tá? Bom, localização industrial, então, é o nome dado à área de pesquisa e análise que define métodos e critérios para escolher o local mais adequado para a instalação de uma fábrica. Vou citar como isso acontece, gente. Aqui ele fala, olha,
que vai afetar os moradores da região, mas em compensação traz muito benefício, porque traz emprego, só que por outro lado traz também problemas. Aqui nesse caso ele fala de uma empresa com lixo tóxico, né? De um polo automotivo, vai impactar, né? Então, quando a gente mora numa cidade e fala assim, tá vindo uma fábrica aqui próxima aqui, há preocupação, porque você não sabe o que pode afetar, mas as fábricas são cada vez mais sustentáveis, reaproveitam água, poluem o mínimo possível, fazem sustentabilidade, né? E isso é marketing raiz, é endomarketing, isso faz com que as empresas sejam cada vez mais reconhecidas também. Como você se sentiria nesse caso, né? Vamos supor que vai mudar uma fábrica de nuggets aqui do lado. Matéria-prima é frango. Frango, o que eu faço com as penas? Tem aqui em Várzea Paulista, o pessoal queima as penas. Fica um fedor absurdo na região, né? Afeta. Então, as fábricas podem afetar o cotidiano da região. Mas quando ele fala aqui de localização industrial, a gente tem que pensar no seguinte também. Vou montar uma fábrica lá no Ceará. Beleza. Onde está a matéria-prima? Em São Paulo. Eu vou ter que pegar a matéria-prima de São Paulo e mandar para o Ceará. Beleza. Onde está o maior polo de consumo? Em São Paulo. Eu vou fabricar no Ceará e devolver para São Paulo. Qual que é a lógica de fazer isso? Isenção de imposto. O governo vai me dar uma isenção absurda de imposto. E aí é vantajoso ir para lá. O que as montadoras fazem quando vão para o Nordeste, gente? Elas levam junto o polo todo. Eu levo uma fábrica de pneu, eu levo fábrica de parafuso, de carpete, de acabamento de painel, de para-choque. Vão todas. Eu levo o polo industrial todo. E os meus fornecedores vão juntos. A, a Fiat fez isso, né? E aí, quando a Fiat comprou a Jeep, né? Montou a fábrica do Renegade lá em Goiânia, ela levou junto todos os fornecedores. E aí é vantajoso, porque o governo deu isenção, a fábrica tem todos os insumos próximos, não gasta com logística, e ela consegue mandar aqui para São Paulo de navio, por cabotagem. Cabotagem é o transporte marítimo feito pela costa de um país, sem adentrar o mar, sem ir embora da costa do país, né? Essa cabotagem faz com que seja vantajoso eu fabricar lá, encher um navio de carro, o navio chama Roll-on Roll-off, que é o navio que entra com os veículos rodando, é um estacionamento gigantesco, chega aqui no Porto de Santos, descarrega e já está no polo de consumo. Fantástico, né? Funciona super bem, mas não é tudo que dá para fazer isso. Fábrica de refrigerante, por exemplo, é regional. Por quê? Porque a distribuição tem que estar próxima da fábrica. Então eu tenho 30 fábricas da Skin Cariol no Brasil. Por quê? Porque elas atendem regionalmente, são iguais e produzem as mesmas coisas, só que a ideia é estar sempre próximo dos pontos de consumo. Tá? Bom, vamos lá. Ele pergunta de novo do seu Célio aqui, né, que está acontecendo com a localização. Ela é fundamental para a eficiência do processo de produção. Por isso que ela tem que ser estudada com cuidado. Primeiro, teremos mão de obra qualificada no local? Essa é uma das dificuldades, gente, que acontecem quando eu monto uma fábrica automotiva longe dos centros urbanos, né? Então eu escolho Goiânia para montar uma fábrica de Jeep, tá? Onde está a mão de obra? Eles estudaram isso antes e viram que tem universidades lá. O que eles fazem? Chegam nas universidades e falam: eu preciso de mão de obra técnica para trabalhar numa fábrica automotiva. Opa, vamos lançar o curso. Antes de vocês virem, enquanto vocês constroem a fábrica, lança o curso. Quando a fábrica chega, já tem gente se formando na área de tecnologia automotiva. Perfeito. Mas tem que ser tudo isso analisado, estudado antes. Não adianta depois correr atrás disso, né? Você não vai achar ninguém. Tá? Você vai ter que importar a mão de obra, aí vai ser caro. Importar de outros estados, né? Bom, a região está próxima das fontes de matéria-prima dos fornecedores? É isso que eu acabei de falar para vocês. Ó. Então eu levo junto ou preciso analisar muito bem se vale a pena logisticamente comprar material, né? De regiões como do sul para levar para o Nordeste para depois distribuir para o sul e São Paulo capital de novo. Bom,
A proximidade dos mercados consumidores. Então, olha lá, gente, além de analisar os fornecedores, eu preciso saber se está perto dos consumidores. Como é a estrutura de transporte das vias de acesso para escoar a produção? É boa, não é? Tem rodovia boa, não tem? Eu falei agora da cabotagem, vem de navio, beleza, eles acharam uma forma. Se viesse rodando de carro, ia ficar caríssimo, de caminhão, né? Ia ficar caríssimo. Precisaria de 50 caminhões para levar o que um navio leva de carro, pronto. A disponibilidade de fonte de energia necessária, eletricidade, gás, infraestrutura, tem ou não tem? Qual o tamanho do espaço disponível? E a localização dos concorrentes? Vou analisar, ver se eles não têm vantagem de estar onde eles estão. Talvez eu tenha que ir para a mesma cidade do meu concorrente. Há incentivos fiscais mais atraentes? Como é a tributação? Olha o que eu falei de Goiânia lá, né? Para eles foi interessante. Tem Porto de Suape lá perto, né? Então, gente, essa questão dos incentivos fiscais é uma das coisas que fazem as empresas, às vezes, irem para regiões que você fala, meu Deus, o que que essa fábrica foi cheirar lá, né? Cajamar, por exemplo, onde eu moro, é uma cidade que tem natureza logística hoje em dia. Então, tem Amazon aqui, Mercado Livre, é, nossa, tem tantas que até me deu branco agora. Essas empresas criaram os polos aqui, por quê? Porque a gente está a 30 quilômetros de São Paulo. E a Anhanguera e a Bandeirantes abastecem as duas rodovias, fazem com que a gente consiga escoar as mercadorias para lá. Então, é a vantagem, a proximidade com os grandes centros de consumo, tá? Bom, dá incentivo fiscal? Acho que não, mas mesmo assim, aí compensa logisticamente, né? Como arrumar a fábrica, o layout, o arranjo físico? Essa questão de arranjo, gente, as meninas aí vão entender bem o que eu estou falando. Vocês arrumam a casa, e aí vocês colocam o sofá numa posição, a televisão numa outra. Da semana seguinte vocês falam, não, vou mudar tudo. VT. Eu sei que a mulherada gosta de fazer isso, né? É, até encontrar a melhor forma de condicionar os móveis dentro da tua sala, para tornar o ambiente agradável, confortável. Nas fábricas, eu preciso fazer esse ajuste das posições dos móveis, das máquinas, de uma forma que se torne eficiente. Então, não é só ficar confortável, tem que ficar eficiente. E é isso que é feito. Então, é feito aquele desenho, igual eu mostrei de Fome de Poder da quadra, e eu vou estudar onde eu vou colocar cada tipo de equipamento, certo? Ah, preciso criar paredes, divisórias. É isso tudo que eu vou ter que analisar. Tem processos que precisam ser fechados. Pintura, por exemplo, não pode ficar no meio da fábrica, tem que ficar num canto isolado e fechado, né? Porque senão ela interfere em todos os outros processos. Regiões, produtos que geram poeira, por exemplo, também tem que isolar, porque senão eu contamino toda a minha fábrica. E assim vai. Então, o espaço físico de uma fábrica precisa ser arranjado de modo que o processo possa fluir da melhor maneira possível. E aí eu desenho esse processo. Normalmente as indústrias constroem o edifício ou fazem reformas já pensando em receber essas máquinas. Quando a gente compra móveis planejados, é mais ou menos por aí, né? É feito exatamente para encaixar naquele ponto. Aqui vai ser um pouco diferente. Eu vou ter que pegar as máquinas e analisar qual é a estrutura física de prédio que eu preciso para encaixar as máquinas. Então, eu vou construir o prédio de acordo com as máquinas. No apartamento móveis planejados, eu vou planejar os móveis de acordo com a estrutura física que eu tenho. Com as máquinas não dá para fazer isso. Não dá para fazer uma máquina um pouquinho menor, né? Ah, vou tirar um pedacinho da máquina que ela vai continuar funcionando. Não dá. Então eu preciso fazer ao contrário, tá? Bom, então, o espaço físico faz com que a gente consiga facilitar o fluxo de materiais e informações, otimizar a utilização da mão de obra e de equipamentos, aumentar a conveniência do cliente e as vendas em uma loja, reduzir riscos de acidente, aumentar a motivação e melhorar a comunicação. Então, layout é praticamente uma obrigatoriedade você analisar isso antes de iniciar qualquer sistema produtivo, tá? Ele pode ser baseado no produto ou no processo de trabalho. Agora nós vamos ver os tipos de arranjo físico voltados para tipos de fábrica.
Aqui, gente, a gente fala primeiro do arranjo físico de produto, que é chamado layout linear, tá? Quando a gente fala de linear, a gente entende que segue uma linha reta. E é isso que a gente está falando aqui. O processo, então, ele segue em linha, quer dizer que não vai ter curva, não vai voltar e encaixar na metade de novo. Ele vai seguir sempre à frente e vai lá na frente vai entregar o produto acabado, tá? Aqui, gente, ele fala dessa ordem linear, entra a matéria-prima, vai passando por etapas e até sair o produto acabado. A trajetória dentro do espaço segue as etapas de produção do produto. O arranjo físico desse processo vai fazer com que ele seja organizado a partir das funções ou seções de máquinas e equipamentos que participam desse processo de produção. Uma fábrica de refrigerante, por exemplo, gente, primeira coisa, eu preciso estufar o vasilhame. Eu mostrei a aula passada para vocês, é um tubete que ele vai dentro de uma forma e ele é estufado, né? De acordo com um molde que você vai colocar. Por isso que as garrafas têm formatos diferentes. Próxima etapa, envasar. Colocar o líquido dentro da garrafa, tá? Coloco o líquido, coloco o gás, e depois eu vou para a etapa de fechamento. Vou colocar a tampinha. Máquina também. Depois vai para a rotulagem e vai para a impressora para colocar o lote de fabricação e prazo de validade. Acabou o processo. Depois vai para unitização, que é formar os fardinhos com 6 garrafas, se for de 2 litros, por exemplo, ou com mais garrafas, se for menor, né? Depois disso, é embora para a logística, para material acabado, vai para estoque, depois caminhão, certo? Bom, aqui ele dá um exemplo, para vocês verem, eu falei linear, mas aqui ele está montado de forma circular, né? Mas é uma sequência em linha. É uma linha que não é reta, uma linha curva, mas é um processo. Então, vou ter o depósito de matéria-prima, aqui no caso de móveis laqueados ou matéria-prima para a produção de móveis laqueados ou não, vai para a seção para tratamento da madeira, depois vai para o depósito de entrega, seção de tratamento térmico. Aqui, gente, perdão. Aqui, ó, do depósito ele está indo para a seção de aplicação do verniz, seção de tratamento térmico. E aqui ele vai para a seção de tratamento de madeira, se caso for necessário, certo? Tá meio esquisito esse layout, que eu não gostei dele, não. Seria melhor se os processos estivessem todos enfileirados e depois você tivesse o depósito de entrega ao final, tá? Tá meio feinho, gostei não. Se a gente pegar um processo linear de produção, olha lá a sequência lógica, né? Deixa eu ver se tem um legal aqui. Que aqui ele puxou de sustentabilidade, gente. Processo produtivo em linha. Melhorou. Olha lá, apesar de eu ter curvas, né? Eu tenho vários processos, mas eu vou pegar esse aqui, ó. Deixa eu ver o que é esse daqui. Ah, é de mineração. Legal. Esse aqui serve. Esse é um processo linear, ele é sequencial. Dificilmente os produtos voltam a uma etapa. Mandei para vocês. Deixa eu ver se consigo deixar ele grande aqui. Consigo. Mineração, jazido, extração, transporte, homogeneização e secagem. Vai para a fábrica, vai para a estocagem, vai para a moagem, e assim vai, até chegar no produto final. Olha como demora, gente. Olha quantas etapas, né? Forno, queima, um monte de coisa a mais. Bem complexo. Bom, embora muitos arranjos físicos sejam em linha reta, esta nem sempre é a melhor posição. Olha lá o que eu falei, né? Tem alguns que fazem curva em L, ou em O, ou em S, ou em U. Esse é o formato das letras, tá, gente? Que é utilizado para escolher. As esteiras hoje conseguem dobrar qualquer canto de fábrica e fazer qualquer curva. Nós vimos aquela da Coca que eu coloquei aqui, é cheia de curva. É um processo linear, mas olha lá, curva para tudo que é lado para otimizar espaço. Bom, próximo. Cadê? Layout para produção sob encomenda. Como a produção é sob encomenda, gente, eu vou ter características do produto diferentes para cada lote que eu vou fabricar. E aí,
olha lá, na produção de sob encomenda, o arranjo físico é feito com base no produto. Ou seja, como o desenvolvimento do produto pode ser complexo e demorado, as máquinas e equipamentos são colocados à sua volta, enquanto o produto está sendo montado, fica no centro. Aqui ele está falando da produção de itens grandes, como por exemplo um navio. Quem já viu o Titanic viu o estaleiro lá, né? Estaleiro é onde fabrica o navio. E fica todo mundo trabalhando em volta. Fabricação de avião, quer ver? Processo produtivo, avião. Olha lá. Eu monto a estrutura de produção em volta da aeronave. Olha que loucura. Todo mundo trabalhando em volta. Olha quantas máquinas, quantas pessoas trabalhando em volta da fabricação desse item, né? Então, é um processo realmente, olha lá, bem diferente. A estrutura vai ser montada de acordo com o produto que está sendo fabricado. Claro que nem tudo é desse tamanho. Processo produtivo de remédio manipulado. É sob encomenda, né? Como que ele funciona? Eu vou ter à disposição todos os produtos e aí eu vou centralizar meu foco naquela produção daquele item e vou adicionando as quantidades de produto para eu fazer a massa para gerar os comprimidos, certo? Então, percebam, o foco está no produto. É isso que ele quis dizer aqui, ok? Imagine em casa, produzindo um ovo de Páscoa com metade branco, crocante, metade preto, crocante a casca e com um bombom de cereja dentro. Eu vou ter que focar naquele item, produzido do jeito que o cliente pediu, embalar e entregar. É diferente de você fazer 500 iguais e só depois montar e entregar, tá? Bom, agora layout para produção em lotes. Na produção em lotes, que a gente aprendeu na Agenda 10 já, as máquinas e equipamentos são organizados por processo, podendo adaptar-se a diferentes produtos. Nesse caso, gente, vou dar um exemplo da Tigre, por exemplo. Ela fabrica tubo de PVC, diversos tamanhos, diversas bitolas. E aí ela utiliza a mesma linha de produção para esses diversos tubos, certo? Então o que ela vai fazer? Eu vou produzir tubo de 3/4, são barras de 6 metros de tubo de PVC com diâmetro de 3/4. Vou produzir 500 mil barras. Produzo. É um lote. Fechou? Agora eu vou produzir de 1 polegada de diâmetro. 200 mil. Produzo. E aí, por que que eu vou fazer em lote? Porque toda vez que eu precisar mudar, eu preciso resetar a máquina, parametrizar tudo de novo, dar os comandos. Então, eu faço tudo de uma vez de uma medida, depois faço tudo de outra vez de outra medida, certo? Essa é a fabricação em lotes. Então, reparem aqui que eu tenho matéria-prima para a produção do lote 1 de cerâmica, vai entrar nas máquinas, faz o processo, sai o produto final. E o lote 2, ele tem uma cor diferente, por exemplo. Vou resetar todas as máquinas, fazer tudo de novo e vou usar o mesmo processo para produzir aquele segundo lote que é de outra cor, tá? Tá quase acabando, gente. Layout para produção contínua. O arranjo físico distribui as máquinas e equipamentos em locais previamente determinados. Então, os produtos e serviços fluem continuamente no decorrer do processo produtivo, que é sempre o mesmo. Os diagramas servem apenas para ilustrar a posição das máquinas. Você está dizendo aqui que nem sempre é esse layout, lógico que não, tá? Então, vai ter a entrada de matéria-prima, produz e sai. E o produto é sempre igual, as máquinas são sempre iguais, eu não tenho que ficar mudando parâmetros. Sempre vou produzir o mesmo item. Então, eu vou produzir, por exemplo, essa linha aqui vai me produzir sabonete Dove. Do tradicional. Do lado, eu faço sabonete Dove de macadâmia, certo? Eu não vou ficar trocando a linha para fazer o produto. Eu vou ter linhas exclusivas para cada item e aí vai ter produção contínua daquele produto X, certo? Bom, ele fala para a gente ficar atento que o arranjo físico tem por objetivo garantir um processo produtivo equilibrado e balanceado, evitando gargalos, já falei disso para vocês, que é aqueles casos onde eu estrangulo a produção e começa a acumular produto acabado aqui chegando, não consigo fazer ele passar, certo? Acumula tudo aqui e aqui só sai um de vez em quando. 1, 2, 3 e aqui chegando 200. Isso é um gargalo, tá? Não pode acontecer. Bom,
Não pode ninguém ficar parado e nem ter sobrecarga de produção. Essa é a ideia. Aí ele vem aqui no final, gente, só para falar das manutenções das máquinas. Tem que ser feita, obviamente, porque senão para tudo. E máquina parada é operário ganhando salário e sem produzir. É lucro cessante que fala. Eu continuo gastando e meu lucro foi para o ralo, né? Para o espaço, eu ia falar. Bom, para que a gente faz manutenção? Para não parar, tá? Não interromper o fluxo de produção e nem reduzir a eficiência total. Aqui ele vai falar dos tipos de manutenção que existem. Eu vou começar pelas de baixo. Manutenção corretiva. O que é a corretiva? Espera a máquina quebrar, tá fazendo barulho, tá capenga, continua, deixa explodir. A hora que explode, aí eu venho. É a manutenção mais cara, é a que para maior tempo, porque aí já estragou um monte de coisa. Vou dar exemplo do nosso carro, por exemplo. Estou ouvindo um barulhinho faz tempo. Ah, continua rodando. Beleza. Esse barulhinho vai começar a danificar outras peças. Quando quebrar, já não era mais só aquela peça do barulhinho inicial. Já tem mais 4, 5 peças que precisam trocar. E aí eu me lasquei, porque eu vou ficar uns 4, 5 dias sem carro, porque o estrago foi enorme. Máquina é igualzinho. Então, corretiva é o último caso, realmente. Só quando eu não posso parar. Tá? Olha aqui, ela é riscada e interrompe o fluxo de produção. Aqui a gente tem a preventiva. Eu não vou deixar quebrar. Eu vou trocar as peças rotineiramente, por exemplo, de 6 em 6 meses, para nunca quebrar. Então eu vou preventiva vem de prevenção, de prevenir. E aí eu vou fazer essas trocas programadas quando a linha de produção está parada, num sábado e domingo, faço as trocas e eu consigo ter um resultado melhor. Certo? Então a preventiva é programada e eu não vou deixar estourar. Eu vou trocar para que não danifique mais peças. Essa é a melhor, tá? Aliás, essa não é a melhor ainda. Tem mais uma. A preditiva. Essa é chique pra caramba, mas ela é cara. Eu vou utilizar equipamentos para analisar a minha máquina, para programar a data que vai precisar fazer manutenção. Vou dar um exemplo. Eu vou utilizar termômetros para medir se tem alguma parte da máquina aquecendo mais que o normal. Eu vou utilizar instrumentos, então, de medição de barulho, de ruído. É como se fosse um estetoscópio de médico, eu encosto lá na linha. Se tiver um ruído maior do que deveria, eu vou parar e falar, vou trocar o rolamento dessa máquina, né? Então, eu vou fazer uso da tecnologia para identificar possíveis quebras futuras e vou fazer a troca somente quando precisar. Ela é melhor que a preventiva porque a preventiva troca e às vezes não está precisando trocar. Troco de 6 em 6 meses e dava para ficar mais um ano. A preditiva, ela vai me mostrar quanto tempo aquilo aguenta efetivamente, sem começar a dar problema. Mas os equipamentos são caros. Tem empresas que só fazem isso, tá? Quer ver? Vou mostrar uma aqui para vocês, chama confiabilidade. Confiabilidade empresa de manutenção. Mas você vai aparecer aqui. Aqui, ó. Confiabilidade e manutenção preditiva. Quer ver? Vou entrar no site deles aqui. Olha lá, gente. Os equipamentos da SKF, fazendo medição. Então, tem análise de vibração. Análise de vibração. Análise de vibração vai analisar se o equipamento está trepidando. Termografia vai analisar a temperatura. Análise de óleo vai analisar o quanto a máquina modificou as características do óleo, né? Não sei se alguém já viu mecânico quando vai olhar o óleo e ele olha e fala, nossa, tá esquisito esse óleo aqui, tá escuro, tá com resíduo. Quando ele faz isso, ele está analisando o impacto do teu veículo no óleo. É a mesma coisa aqui, né? Alinhamento e balanceamento, quando tem eixos e conjuntos girantes, coisas que giram, bombas e um rotor e assim vai, turbina, ventilador, tudo funciona girando, faz alinhamento e balanceamento. Vibração de solo, ruído ambiental. Esse aqui, gente, no caso lá do rompimento da barragem, é isso aqui que eles tinham que ter feito, ó, que não foi feito. Vibração de solo e ruído ambiental. Até isso dá para controlar. Nivelamento óptico, eles têm máquinas que alinham as coisas a laser. É uma loucura. Então, e olha lá, tem muito mais coisa, gente. Tem ferramentas e tal. Então, essa empresa é
exclusivamente de manutenção preditiva, ela é contratada para analisar dentro de outras empresas, né? E nesse caso, então, a gente tem um sistema totalmente diferenciado, não é barato, mas vale a pena e acaba reduzindo custos, tá? Bom, acabou. É isso. Ufa, falei pra caramba. Mas hoje fluiu, gostei. Achei que foi mais tranquilo. Mais interessante, talvez. Alguma dúvida, gente? Falei pra caramba. Nenhuma, tudo muito claro. Oh, que ótimo. Fico feliz. Obrigado, viu, Mayra? É, é minha área favorita, tá? Não sei se fica Parte de evidente isso. processos? É, de fabricação, eu adoro isso aí. Gosto bastante. Não tenho tanta autonomia na empresa para mudar, né? Gostaria de ter mais, mas eu vejo coisa errada, eu vou em cima porque para melhorar, para tentar melhorar sempre, né? Uhum. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês as atividades, agenda 11 e para o cenário dessa aula. É, aqui temos o fichário, que vai até dia 4 de maio. Vai falar melhorando a produção da hot dog do Carioca. Aqui vai falar dos problemas que acontecem lá, né? Do food truck, que o espaço é reduzido, tal, tal, tal. Isso faz parte do layout. E aí ele vai pedir para a gente fazer análise do cenário, identificar os principais problemas, proposta de layout, qual é o arranjo físico ideal para o produto, para o processo, estratégia de manutenção, qual é a manutenção mais adequada, explique como as propostas melhoram o funcionamento do food truck. São 4 etapas aí. Ixi, isso aqui vocês tiram de letra. Para quem fez agora a aula, faz com a mão nas costas, tá? Essa é a primeira. E aí o debate que vocês vão fazer, vocês somente que estão na aula assistindo ao vivo, vão fazer somente uma interação e os outros todos que não assistiram vão fazer 4 interações para conseguir a nota, tá? Então, é o bônus que vocês ganharam aí para essa semana. O debate vai falar de filas. Fila é gargalo, tá, gente? Às vezes a fila é bem-vinda, mas ela não pode ser enorme e não pode demorar tanto tempo para atender, né? Então, é o equilíbrio dos caixas, quantidade de caixa que é necessário, horário que precisa de mais caixa, né? É disso que vocês vão falar, certo? Então, deixa eu até printar aqui, ó. Benefício concedido para as 4. Obrigada, professor. Certo? Então, deixa eu ver se alguém já até fizeram aqui, Juliana. Não é a Ju que está na aula, só a Juliana Carvalho que fez. Sou a primeira pela primeira vez, ela escreveu. Que legal, gostei. Vou focar na questão das filas dos supermercados, pois trabalhei muitos anos. Eu gosto quando é assim, ó, não é igualzinho às outras, não é IA, né? É, legal. Na prática, o principal problema é a falta de caixa aberta, especialmente a da de pico. É exatamente o que eu estava falando. Dá para exemplificar com situações da vida real mesmo, tá bom? Então, vocês, uma só, já lanço lá e acabou, beleza? Vocês vão ter até segunda-feira que vem, não dia 27, a outra, para entregar essa atividade. Acho que já vou adiantar hoje essa atividade, hein? Manda brasa, uma só ainda, faz agora. Vou entrar daqui a pouco para ver se vocês fizeram. Certo. O professor falando nisso, eu acho que eu tô devendo a última aula. Eu já fiz, inclusive, já enviei e vou fazer essa também. Aí qualquer coisa você corrige depois as duas. Tá bem, combinado. E aí eu oriento vocês depois sobre a semana que vem que a gente vai fazer, tá bom? Fechou. Gente, Beleza. obrigado. Valeu demais por estarem aqui de novo, pela participação. E foi legal encontrar vocês aqui. Foi a menor adesão até hoje. 5 pessoas, eu acho que a aula mais fluida até agora foi essa, né? Ai, meu Deus. Valeu, viu, gente? Brigadão. Bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus.
e aproveitem descansar final de semana se for possível, tá bom? Certo. Valeu. Tchau, Sextou, gente. Boa professor, noite. É, sextou. Tchau, tem tchau, isso pessoal. ainda, Boa Maera. noite. Tchau, gente. Valeu, viu? Obrigado. Ótimo final de semana para vocês. Tchau, igualmente. Valeu. Fiquem com Deus.